Seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Que bom que a gente está junto de novo para mais esse momento de reflexão. Hoje, o material que a gente recebeu do Teologia 24 Horas toca num ponto que, nossa, todo mundo conhece. Sabe quando a paciência acaba, o cansaço bate e a pressão vem com tudo? Pois é. O risco da gente responder do jeito errado, no tom errado, na hora errada, com a atitude errada, é gigante. E para a gente entender melhor como lidar com isso, vamos olhar para a história de um líder super experiente que, mesmo assim, vacilou feio sob pressão. O mais interessante é que, mesmo no erro dele, o padrão de Deus não muda, sabe? Continua sendo fé e obediência. A instrução que ele recebeu, como a gente vê aí, era incrivelmente simples, mas tinha o segredo de tudo. Então vamos lá. Vamos entender primeiro o cenário. A ordem de Deus para Moisés foi cristalina. Fale a rocha. Não tinha como interpretar errado, né? Mas para a gente sentir o peso do que aconteceu depois, a gente precisa se colocar no lugar dele, entender a pressão e a sede que estavam no ar. Pensa só, a pressão em cima de Moisés era uma coisa absurda. Imagina o desgaste de liderar um povo no meio do deserto, ouvindo reclamação dia e noite, com um cansaço físico e emocional acumulado por décadas. Não é à toa que o nome daquele lugar virou Meribá, que quer dizer contenda. Era um barril de pólvora, um lugar onde a fé já estava no limite. E aí que Meribá vira mais que um ponto no mapa. Vira um símbolo, sabe? O problema real ali não era a falta de água, era o excesso de reação humana. É nesse ponto que a coisa esquenta, a fé esfria e a ordem de Deus bate de frente com a reação de Moisés. Esse foi o ponto de virada. E aqui, aqui está o momento da ruptura. Olha só o contraste. Deus disse, fale. Moisés, consumido pela raiva, pela frustração, feriu. Em vez de usar o poder da palavra de fé, ele usou a força do próprio braço. Ele não só bateu na rocha, ele feriu a própria obediência. E o mais impressionante é que a água saiu, o milagre aconteceu. Mas, na mesma hora, Deus não olhou para o resultado, ele olhou para o processo, para a desobediência. A questão nunca foi a água, mas sim a atitude no coração de Moisés. E isso nos joga direto na grande lição sobre santidade. A bronca de Deus, lá em Números 20, é direta. Vocês não creram em mim para me santificarem. A falha não foi, digamos, técnica, foi de relacionamento. Mas o que significa isso na prática, santificar a Deus? Como é que a atitude de Moisés desonrou a santidade de Deus ali na frente de todo mundo? Santificar a Deus, naquele momento, era uma coisa só. Era confiar na palavra dele mais do que na própria frustração. Era mostrar para todo mundo que, mesmo debaixo de uma pressão enorme, o jeito de Deus é o certo. A obediência de Moisés seria um testemunho muito mais poderoso do que a própria água que saiu da rocha. E essa rocha, Atsur, que em hebraico significa uma rocha firme, ela ganha uma dimensão ainda maior. O apóstolo Paulo, anos depois, revela que aquela rocha era um símbolo de Cristo. Isso ensina pra gente que, nos nossos desertos, a solução não é sair batendo, usando a força, mas é falar com fé a rocha da nossa salvação. E é aqui que a gente entra no nosso desafio de hoje. A história de Meribá, então, vira um espelho para a nossa vida. E a pergunta que o Teologia 24 Horas nos deixa é para a gente se olhar nesse espelho com honestidade. Quando a pressão aperta para valer, o que sai da nossa boca? Palavras de fé ou palavras que ferem? E para nos ajudar a sair desse modo Meribá de reagir, o Teologia 24 Horas propõe um desafio bem prático, em 3 passos. Primeiro, identifique. Pensa aí, qual é a área onde a reação é sempre na ponta da língua? Segundo, haja. É algo concreto. Antes de responder, pare, ore por 30 segundos, troque aquela frase dura por uma que constrói. E terceiro, veja o resultado. Observe a paz que isso traz e como Deus é honrado na nossa atitude. Agora que a gente tem o desafio prático, vamos selar essa decisão no nosso espírito. A gente entra agora na nossa parte de oração e declaração, para alinhar o coração com a vontade de Deus. Então vamos declarar isso juntos, com fé, seja em voz alta ou aí no seu coração. Neste dia, eu responderei sob pressão com fé e domínio próprio. Deus será santificado pelas minhas palavras. Eu escolho honrar a Deus no meu modo de reagir. Eu peço um freio santo nos meus lábios, e eu serei o instrumento de paz. Amém? Que o Senhor purifique as intenções do nosso coração e coloque um guarda na nossa boca para que a gente sempre edifique e nunca fira. Em nome de Jesus. E com base nessa decisão, comente como esse devocional diário falou com você, especialmente se hoje você decidiu falar a rocha em vez de reagir na força do braço.
E se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br e aproveite as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo e infográficos. Lembre-se sempre, Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender. Que o Senhor Jesus abençoe e guarde cada vida. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia. Que o Senhor se levante a seu favor e lhe dê a paz. Amém.